É sempre uma alegria poder partilhar uma porção das Escrituras, mas também é sempre um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. Eu faço isso sempre com muito temor diante do Senhor. E eu quero chamar você, nessa noite, ao livro do profeta Ageu. Profeta Ageu, capítulo 1. Ageu sumiu aqui da minha Bíblia, espera aí que ele vai aparecer. Cadê o Ageu? Vou marcado aqui em outro lugar. Ele vai achar, vai aparecer. Profeta Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 15. Peraí, gente. Achei. Diz assim o texto bíblico: no segundo ano do rei Dário, ou Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. A casa dela, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Porque, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. Frise essa expressão, que ela é importante. E todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor se deu. O Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram
e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos colocar esse tempo diante do nosso Pai. Pai bendito, Senhor amado, que o Teu Santo Espírito conduza esse tempo de reflexão a partir da Tua Palavra e que Tua Palavra seja para cada um de nós alimento, produzindo os frutos que lhes são devidos, Pai. Seja assim para a honra e glória do Teu santo nome, a nossa oração. Amém e amém. Por muitas vezes, Deus enviou a sua palavra ao povo de Israel por meio de profetas. Em situações, em ocasiões distintas, Deus se fazia presente, Deus se manifestava no meio do povo de Israel, através da vida de homens que o próprio Deus levantava, para que fossem ali uma espécie de consciência divina no meio do povo. Assim eram os profetas. Quem eram os profetas? Essa consciência divina. Esses porta-vozes da mensagem de Deus, esses mensageiros de Deus. Os profetas eram um tipo de gente muito sensível ao coração de Deus, muito atentos ao coração de Deus. Mas, simultaneamente a isso, era o tipo de gente muito atenta à sua realidade. Eu gosto muito dessa dupla atividade dos profetas. Eles estavam atentos a Deus, ao coração de Deus, à palavra de Deus, ao mesmo tempo atento ao que estava acontecendo ao seu redor, percebendo quais eram os movimentos do povo, os passos, a direção que o povo estava seguindo, em que direção o povo seguia. Na medida que eles percebiam o povo se afastando de Deus, da palavra de Deus, das promessas que Deus já tinha estabelecido para o povo de Israel, os caminhos do Senhor, eles então se levantavam como uma voz da consciência divina no meio do povo. E o que eles faziam? Eles entregavam um recado, uma mensagem, não do coração deles, mas daquilo que eles discerniam que era a voz de Deus para o povo. Que coisa interessante, perceber que tem um tipo de gente que está muito sensível à voz de Deus, a ponto de ser instrumentos da graça do Pai no meio de um povo, no meio de uma nação, levantando a voz dizendo, assim diz o Senhor. Não desses movimentos que a gente sabe que às vezes não desprezando, tá, essa experiência. Mas há algo muito sério acontecendo aqui. Essa voz que vem do coração de Deus para o povo. E o que está acontecendo com Ageu? Ageu é um desses profetas que num determinado momento, no momento pós-exílio, é levantado por Deus. E Ageu recebe uma mensagem de Deus para entregar para o povo. Naquele momento, talvez seja importante a gente lançar luz sobre o contexto, o pano de fundo da profecia de Ageu. O que acontece rapidamente é que o povo havia ficado exilado por volta de 70 anos na Babilônia, e eles retornam então por uma decisão política que acontece naquele período. O povo retorna a Jerusalém. Quando eles chegam a Jerusalém, o templo de Jerusalém estava arruinado. E o que eles começam a fazer? A reconstruir a vida. É isso que nós lemos aqui. Eles começam a trabalhar, eles começam a reconstruir a vida. Mas eles deixam de lado o templo. E o templo era um elemento central para a nação de Israel, para o povo de Israel. Porque o templo, naquele momento, naquele período, simbolizava a presença de Deus entre o povo. Era o templo esse lugar de adoração. Mas, para além do lugar de adoração, de sacrifícios, das festas, do calendário, do cumprimento do calendário judaico, tudo o que acontecia em torno disso, para além disso tudo, o templo representava e simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E o templo havia sido destruído. Quando eles retornam desse cativeiro da Babilônia,
eles começam a trabalhar, a construir a sua própria casa, como diz aqui o profeta. Aí Deus mais uma vez intervém, por meio desse homem sensível à voz de Deus, por meio desse profeta, Ageu. E qual é a mensagem que Deus manda Ageu enviar para o povo? Deus manda Ageu alertar aquele povo para o erro que eles estavam cometendo. Vocês estão construindo a casa de vocês. E é interessante, um parêntese aqui, interessante, que quando o Ageu fala da casa que eles estão construindo, ele usa uma expressão no verso 4, acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas? Essa expressão é muito importante aqui nesse contexto, porque o que Deus está falando é, vocês estão construindo casas e casas luxuosas. Essa expressão é casas extremamente confortáveis. Era uma expressão que simbolizava o conforto, o luxo, inclusive do rei. Não na mesma dimensão, mas no sentido daquilo que mais nobre eles podiam fazer naquele momento. Então eles estavam construindo casas, mas eles estavam buscando conforto, luxo. E aí Deus intervém por meio do profeta dizendo, vem cá, vocês estão construindo a casa de vocês. Enquanto vocês estão construindo a casa de vocês, tem uma outra casa que está destruída. Deus está se referindo ao templo. O templo estava destruído. Então a palavra de Ageu chega desse contexto. A mensagem, a profecia de Ageu, ela pode ser dita, pelo menos eu leio assim, em duas dimensões. Um alerta. A mensagem, a profecia é um alerta. Mas é também, além de ser alerta, é uma exortação da parte de Deus, porque é verdade. Nem sempre a palavra de Deus que vem para nós é uma palavra confortadora. Muitas vezes ela é uma palavra confrontadora. E se tem uma coisa que a gente precisa abrir espaço e lugar no nosso coração, é espaço e lugar no nosso coração para a palavra confrontadora. A gente vive num mundo, num tempo, numa época que parece que a gente é empurrado para um lugar de ouvir palavras de afirmação o tempo todo, de elogio. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho essa sensação de que está cada vez mais difícil colocar alguma palavra de confronto diante do outro. E quando eu falo de confronto, eu não estou falando de grosseria, não estou falando disso, mas eu estou falando, não é esse o caminho. Não é assim. Eu tenho a sensação de que está cada vez mais difícil. Essa palavra que chega como um chacoalhão, sabe? Que faz a gente acordar às vezes. Às vezes a gente está tão fechado em nós mesmos, no nosso orgulho, no nosso bem-estar. Nosso coração está tão fechado que quando chega uma palavra que nos soe como confronto, a gente tenta se defender de todo jeito. Eu não sei se você tem tido essa percepção, mas eu tenho a percepção que as pessoas querem se defender o tempo todo. Elas estão completamente fechadas para qualquer coisa que soe aos ouvidos como um confronto, como um chacoalhão. Mas se tem algo que a gente precisa abrir espaço no nosso coração, é justamente para esse tipo de fala, confrontadora. Repito, não é essa agressão, essa violência, eu não estou me referindo a isso. Essa falta de respeito que muitas vezes a gente vê por aí. Gente que quer falar, eu sou sincero demais, eu falo. Não, você não é sincero, você é mal educado. São coisas diferentes. A gente precisa ter discernimento para falar. A gente precisa discernir se o outro quer ouvir. Nem sempre o outro quer ouvir. Se ele não quer ouvir, deixa Deus cuidar do coração dele. Nem sempre é o momento. A gente precisa saber a forma de abordar. Enfim, acho que você está entendendo o meu ponto. O meu ponto não é essa violência, essa arrogância que às vezes o outro chega de qualquer jeito, chutando a porta. Não. Eu estou falando de palavras de gente que caminha com você, que te conhece, mas que às vezes confrontam. Fala, peraí, não é assim. Não é assim, não é por aí, não é dessa forma, não é desse jeito, não é o momento.
Aí eu tenho a impressão que a gente coloca barreiras. A primeira atitude é colocar barreira. Mas por que não? É assim, eu quero assim, eu gosto assim. Sabe? Então a gente às vezes está muito fechado. Mas aqui, o que Deus está fazendo é justamente isso. É dando uma palavra que confronta a forma que o povo estava vivendo. Você consegue perceber que o papel, o lugar que Ageu está aqui, ele está trazendo uma mensagem para o povo de Deus, mas não é uma mensagem agradável, do tipo, Deus vai realizar o sonho de vocês. Sabe aquele sonho? Sabe aquela oração que você está fazendo? Então, chegou a hora, é o momento, Deus vai atender. Não é isso que o Ageu está fazendo aqui. O que o Ageu está fazendo aqui, ei, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Vocês perderam a noção de quem vocês são? Vocês esqueceram das promessas? Vocês esqueceram de tudo que eu já fiz por vocês? Para onde vocês estão dirigindo? Para onde está o curso da vida de vocês? Vocês estão construindo casas luxuosas, estão empenhados em construir patrimônio, bem-estar, procurando conforto. Mas vocês estão esquecendo do essencial, do lugar da adoração, do lugar que eu tenho na vida de vocês. É como se Deus estivesse chamando aquele povo a ajustar o eixo. É como se Deus estivesse falando para aquele povo: vocês precisam realocar a vida de vocês a partir de uma outra dimensão. E o Ageu é esse profeta que está aqui incumbido de confrontar o povo, de alertar o povo, mas também de confrontar. É um alerta essa profecia do Ageu, pelo menos eu leio assim, porque ela nos é a possibilidade, a todos nós, não só aquele povo, mas a todos nós, de revermos os caminhos pelos quais nós temos construído a nossa vida. Então ela me soa como um alerta, como um sinal que fica piscando. Ei, Rafael, qual é o eixo da sua vida? O que está no eixo da sua vida? É o seu bem-estar? É a partir daí que você quer construir a sua vida? Buscando conforto? Buscando esse lugar onde que te ofereça esse lugar de segurança? É aí que você quer colocar o eixo da sua vida? É aí? Usando aqui as palavras de Ageu, Rafael, qual é a casa que você tem construído primeiro? Qual é a casa que você tem dado mais importância? Sobre que casa, e Jesus vai falar isso depois, lá na frente, né? Sobre que casa você quer construir a sua vida? Você lembra disso? Quando Jesus fala, ele está rememorando, ecoando esse texto aqui. A rocha. Que tipo de solo a gente constrói a nossa casa? Se é Cristo a rocha, esse solo firme, ou se é sobre areia. E a explicação ela é a mais natural, mais simples possível. Construir a casa sobre areia é construir a casa sobre um fundamento que quando chega o vento, a tempestade, o que acontece? Você sabe. Ela desaba. Ela não aguenta. A estrutura não fica em pé. A casa pode ser a mais luxuosa possível. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, já há muitos anos, acho que não sei se todos vão lembrar, um prédio aqui na Barra, pertinho da gente, né? Por conta da estrutura que foi mal feita, desabou. Mas a gente vê, por vezes, construções desabando. Vem o vento, vem a tempestade, principalmente essa chuva de verão, que é mais intensa, um vento forte. A gente escuta, vê no noticiário, às vezes a gente, não sei se alguém já teve a experiência de um vizinho, enfim, a ver perto alguém passando por uma situação dessa. A casa desabou diante de um vento, diante de uma tempestade. Na analogia bíblica,
essa casa cai, dependendo do tipo de solo que a gente constrói. E a casa, você sabe disso, pelo menos eu acho, a casa não é símbolo de somente ou principalmente de uma construção de alvenaria. A casa, na Bíblia, traz essa simbologia da vida. Então, o questionamento do profeta é: vocês estão construindo a vida, ou reconstruindo a vida, mas o que está no eixo? E ele chama então o povo, que aí eu acho que é a parte que entra em conexão comigo e com você. Essa profecia tem um ponto de contato com a minha história e com a sua história também. Que é: quando você constrói a sua vida, quando você estabelece os seus projetos, quando você busca os seus sonhos, porque isso é legítimo, tá, gente? É importante a gente frisar isso. O texto não está falando para eles assim, ó, parem de construir a vida de vocês. Não. Parem de buscar o conforto de vocês. Não é isso. Parem de correr atrás dos sonhos de vocês. Não é isso. O texto está chamando aquele povo a um lugar, e eu acho que é o lugar que nós também precisamos avaliar na nossa caminhada, na nossa vida. O que está no cerne da nossa vida, do nosso coração? O que move, o que faz a gente se movimentar? O que faz a gente correr atrás dos nossos sonhos? É encher a conta bancária? O que faz o nosso coração pulsar? É ter uma casa confortável? Para mim, o ponto de contato da profecia de Ageu com a minha vida está justamente aí, nesse lugar. De me chamar, sabe? De me repreender, de me exortar a repensar o que de fato está no meu coração. O que de fato move a minha vida. Essa mola propulsora, sabe? Que me faz me movimentar na vida, me faz desejar, me faz trabalhar, me faz buscar. O que é isso? São os meus desejos e projetos pessoais? É isso? A gente vai resumir a vida a isso. A buscar os nossos projetos pessoais. Diante da Bíblia, meus irmãos, isso é pequeno demais. Diante da palavra do Senhor, diminuir a vida para conquistar os seus projetos e os seus sonhos é muito pequeno. É reduzir a existência, é reduzir a vida. O que o profeta está dizendo é: reconstruam a vida, trabalhem, mas façam isso a partir do altar. Não um altar físico, mas esse lugar de adoração no coração. Essa consciência da sacralidade do lugar que Deus tem no nosso coração. Reconstruam a vida, trabalhem, busquem, desejem. Façam planejamentos, almejem a chegar a lugares melhores. Façam isso, mas façam isso a partir do altar. É esse o problema que o Ageu está levantando para aquele povo. Vocês estão fazendo, mas estão fazendo com o pressuposto errado. Estão fazendo, mas estão ignorando a casa do Senhor, o lugar da adoração. Sem templo não tinha culto, não tinha adoração. Sem templo não tem comunhão com Deus. Tudo acontecia naquele momento no templo. O templo era esse elemento central, onde o povo se reunia para adorar o Senhor. De modo que, com o templo destruído,
Qual é o lugar que o Senhor tem na vida daquele povo? E o povo de Israel, você lembra disso? É o povo que foi instituído por Deus para ser o quê? Um sinal no meio das nações de que o Deus de Israel era o Deus sobre aquela nação. O povo foi levantado, foi instituído justamente para isso. Para mostrar para as outras nações que aquela nação, a nação de Israel, era a nação que adorava o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Se eles não fazem isso, perdem o sentido da vida. E aqui está uma aplicação para a minha e para a sua vida. Se a gente vive somente para buscar os nossos projetos pessoais, a gente perde o sentido da nossa existência. A gente perde o sentido pelo qual nós fomos criados. Você lembra? Qual é o propósito que Deus nos criou? Para adorá-lo. Deus nos criou para adorá-lo. Se a gente sai desse lugar e vai para o lugar do meu coração, em primeiro lugar, a gente saiu, perdeu o sentido da vida. Mas o texto vai chegar num ponto que é um lugar de esperança. Começa com esse problema, começa com essa exortação, apontando o erro daquele povo. Mas o final é lindo. Depois leia com calma esse capítulo. O texto vai dizer que o povo ouve a voz do profeta. Sensacional. Extraordinário. Uma voz que chega no meio por parte do profeta Ageu, chamando aquele povo ao lugar que eles precisavam de fato estar. Eles percebem o erro que estava cometendo. E eles então vão construir o templo. Param com seus projetos pessoais. E dizem, de fato, a gente está negligenciando aquilo que é mais elementar, mais fundamental para a nossa vida. A presença de Deus entre nós. E eles se juntam e vão construir o templo. E começa todo um trabalho para aquele templo ser reerguido. Interessante que quando a gente abre espaço nos nossos ouvidos e nos nossos corações para perceber essa voz dissonante, que às vezes é confrontadora, muitas vezes é ela que nos faz realinhar os passos da vida. Muitas vezes são essas vozes que chegam em tom de confronto. De, o que você está fazendo na sua vida? Por que você fez essa escolha? Por que você tomou essa atitude? Não é isso. Não é por aí. Às vezes, são essas vozes que nos fazem retomar o curso correto da vida. É isso que está acontecendo aqui com Ageu. O povo percebe que tinha invertido a lógica, colocado o templo, a presença de Deus, em segundo plano. Então eles retomam um lugar que eles de fato deveriam estar, construindo o templo do Senhor. A profecia é linda, mas talvez mais bonito ainda, e aqui uma segunda aplicação que eu quero trazer para a sua vida e para a minha vida. Talvez mais bonito ainda do que a profecia seja a resposta que o povo faz quando recebe aquela mensagem de confronto, que é sondando o próprio coração, que é avaliando, é repensando, é abrindo espaço para enxergar a vida a partir de uma outra perspectiva. Às vezes a gente está tão fechado, né? Tão fechado, que nenhum outro ângulo nos é possível. A gente só consegue, às vezes, olhar por uma brechinha, assim. A gente não consegue dar um passo atrás, olhar com mais amplitude. Esse texto vai me fazendo, vai me provocando, sabe? Vai me chamando para esse lugar. Sai daí desse lugar que você está. Parece uma estátua, sabe? Você vai conversar com alguém, a pessoa parece uma estátua. Vamos pensar diferente? Não. Eu tenho os meus argumentos, eu estou certo. Sabe essa pessoa que está sempre certa?
Como assim? Você está certo em tudo o tempo todo? Caramba, prazer, Deus. Deus para mim é que está certo o tempo todo. Se alguém está o tempo todo certo, nunca está disposta a pedir perdão, nunca está disposta a dar um passo atrás, tem alguma coisa errada. Tem um autor que ele diz algo nesse sentido que eu acho sensacional. Ele fala assim: louco não é aquele que perdeu a razão. Louco é aquele que perdeu tudo por causa da sua razão. Sabe, ele está tão fechado na razão dele que ele vai perdendo todo mundo. Ninguém consegue ficar perto dele. Todo mundo vai se afastando. Todo mundo se afasta. As pessoas tentam, mas ele é ali uma bolha, está fechado em si mesmo. Não abre espaço nenhum para olhar a vida por outro ângulo. Tem um outro autor, israelense, inclusive, Amós Oz, que ele vai dizer: nós precisamos de mais de uma luz sobre nós. Sensacional. Sensacional. Às vezes a gente fica aqui num holofote só, mas olha aqui quantos eu tenho aqui em cima de mim. E é isso tudo aqui que vai iluminando o meu entorno. São vários, apenas um. O Ageu está chamando o povo para retomar essa jornada que eles tinham deixado de lado. De reconstruir, de refazer a vida. Não tendo no eixo os seus projetos pessoais, mas trazendo para o eixo do coração o altar de Deus. É a partir daí que agora vocês então vão buscar a vida de vocês. Tendo nessa centralidade o lugar da adoração, o lugar de Deus. É o recado que eu tenho para mim e para você nessa noite. É a oração que eu faço por mim e por você nessa noite. Que a gente possa, enquanto comunhão com Deus, desfrutar dessa voz que nos chega como esse alerta e que muitas vezes também nos chega como exortação. Que a gente, quem sabe, tocados pelo Espírito Santo, responda falando: sim, Senhor, eu vou rever os meus caminhos. Quem sabe? Quem sabe o Espírito de Deus não toque o nosso coração lá, sabe, lá no profundo, assim. Olha aí. Aí você diga assim: Pai, me perdoa, eu estava perdido, estava aqui correndo atrás dos meus projetos, e isso me fez perder o sentido da vida, o significado da minha existência, porque o Senhor me criou para te adorar, para te honrar, para te glorificar. E a gente faz isso enquanto vive, mas tendo no centro do nosso coração adoração ao Senhor. Você busque os seus projetos, você corra atrás dos seus sonhos, que Deus te abençoe muito nisso, nessa sua jornada. Mas que você faça tudo isso com o Senhor no centro do seu coração. Porque é assim que a gente glorifica a Deus. A gente acha que glorificar a Deus é quando a gente está aqui cantando, batendo palma. Estou glorificando a Deus. Amém, também, mas não é só aí. A gente glorifica a Deus quando a gente tem uma escolha para fazer na vida e a gente fala assim: eu vou escolher esse caminho aqui. Ele pode ser o mais difícil, mas é o correto diante do Senhor. Está glorificando a Deus. Você está glorificando a Deus quando você tem que tomar uma atitude diante de alguém. E aí você fala: eu posso chegar aqui e arrebentar com essa pessoa. Mas não é isso não. Eu vou oferecer amor e misericórdia diante dela. Você está glorificando a Deus. A gente acha que glorificar a Deus é estar na igreja. A gente também faz isso. Aqui a gente também glorifica a Deus. Mas para além daqui há uma vida que é construída. E é aí que Deus está. E é aí que a gente mostra de fato onde está o nosso coração. É quando a gente tem que fazer escolhas. É quando a gente tem que tomar atitudes. Não é só quando a gente fala bonito na igreja: paz do Senhor, irmão, ô varão, ô meu irmão, ô... Não. Aí é mais fácil, certo ou não? Não é mais fácil? Mas quando a gente está diante de um problema e a gente fala: caramba, o que eu faço agora? Aí a gente fala assim: eu vou sair buscando a solução.
Mas tem outra possibilidade, ajoelha. Senhor, eu estou diante de um problema que eu não sei como resolver. Preciso da tua intervenção. É um segundo caminho. Assim a gente está glorificando a Deus, pedindo a intervenção dele, diante de um cenário que a gente não consegue dar conta, responder. De modo que é na vida que a gente adora a Deus, glorifica a Deus, honra a Deus. Muito mais do que em reunião e culto. O culto é abençoador, o culto é necessário, é fundamental para a nossa experiência de fé, para o nosso crescimento, para a exposição à palavra, para a comunhão. O culto é o templo, né? Hoje, não necessariamente Deus não habita nesse templo, nesse espaço, porque ele decidiu no Novo Testamento. Seu Espírito foi derramado sobre a igreja. Então a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar, pode cultuar a Deus em qualquer lugar, mas lá no Antigo Testamento era o templo era esse lugar específico para adoração. Hoje não. Por onde a gente passar, que nós sejamos esses instrumentos da graça de Deus pelo mundo. Porque a gente vai seguindo a vida, reconstruindo, retomando, levantando, caindo, errando, acertando, sem perder Deus do coração, sem perder a fé, sem perder a esperança. E quem sabe a nossa resposta seja igual a deles. Mudar o curso, mudar o ângulo e falar, eu podia continuar construindo a minha casa, mas eu vou fazer aquilo que é mais importante. Quem sabe seja essa a nossa resposta? Quem sabe seja essa a sua resposta? Vamos orar? E pedir